Quinta-feira, dia de estreias nos cinemas, e hoje são estreias muito interessantes, viu? Vou começar falando de uma delas, filme de zumbi. Você que está aí na sua casa e se interessa por filme de zumbi, vai nadar de braçada nesse que estreia hoje, que é Zumbilândia Atire Duas Vezes. Atire duas vezes por quê? Porque esse é o segundo filme de Zumbilândia. Então, se você não assistiu o primeiro, volta uma casinha, assista o primeiro filme, porque esse filme segue a jornada da primeira história. E qual foi a primeira história? Claro, como todo filme de zumbi, há um ataque zumbi, onde as pessoas precisam sobreviver, e nessa história quem precisa sobreviver são Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock. Nesse segundo filme, que está sendo lançado 10 anos depois do primeiro filme, eles continuam a saga de sobrevivência deles, só que agora eles chegam na Casa Branca. E a Casa Branca está abandonada, porque houve um ataque zumbi e tal, e eles vão tentar fazer da Casa Branca um local agora de proteção, e é um filme que tem essa coisa assim de um pouco nonsense, um pouco exagerado, de pessoas na Casa Branca, o centro do poder do mundo em outro momento, só que agora vazia, porque teve ataque de zumbis e tudo. Lembrando do diferencial que o filme é protagonizado por 4 atores e os 4 foram simplesmente indicados ao Oscar, sendo que no meio desses 4 tem uma vencedora que é a Emma Stone. Outra coisa desse filme é que chegando na Casa Branca eles encontram outros personagens, então além desses 4 que já estamos habituados, vamos conhecer novos personagens e a história vai continuar. E já faço um aviso, não é fácil de entender o filme se você não assistiu o primeiro. Até mesmo o trailer, você que já foi ao cinema já deve ter visto o trailer desse filme e deve ter ficado um pouco perdido. Então indico procurar nas plataformas digitais para assistir o primeiro filme, para assistir esse segundo. Agora, se você é simplesmente um fã de filme de zumbi, compensa aí, porque tem ali todos os protocolos que a gente já está acostumado a encontrar. Tem tiro, tem coisas nojentas, tem um pouco de humor, e tem ator de peso, né? A gente tem Jesse Eisenberg, tem o Ruth Harrison, tem a Emma Stone e a Abigail Breslin. E o segundo filme estreando nessa semana é o filme Jessica Forever. Esse está no circuito independente e eu já vou dizendo também, se você gosta de filme diferente, esse filme é para você. Ele conta a história de uma líder de um grupo paramilitar formado por órfãos de 20 anos com fortes tendências à violência. Ou seja, o que acontece? Existe uma série de pessoas, órfãos, renegados da sociedade, e aí a Jéssica, essa espécie de líder suprema desse grupo paramilitar, pega esses jovens para esse grupo dela. Eles passam o dia fazendo musculação, fazendo treinamentos para tentar lutar contra uma espécie de força que luta contra eles, uma espécie de grande força. Então, assim, o filme não é fácil de explicar, porque ele também não é fácil de assistir, porque ele não segue esse roteirinho que a gente está acostumado a ver nos filmes de ação. Ele tem um flerte, assim, com uma linguagem de sonhos, as coisas acontecem numa ordem que não é muito a ordem do factual, né? Então, o filme mistura um pouco, assim, essa coisa do sonho com a realidade. Quem quiser assistir esse filme, tá ali na Praça Cívica, no Cine Cultura, né, que é onde esse tipo de filme tende a passar normalmente. E fica a dica, porque é muito interessante você ver histórias sendo contadas de outras maneiras. E esse filme, Jessica Forever, é uma dessas oportunidades de acompanhar essa história. E o último filme nas telonas estreando esse cinema é muito interessante, é o filme Lutas de Classe. Olha que interessante. Um casal tem um filho numa escola particular, é um filho branco, uma criança branca, está acostumado a estudar na escola particular a vida inteira, e é claro que ele está acostumado a ver crianças sempre iguais a eles. São crianças brancas que passam pelos mesmos problemas, que se reconhecem da mesma maneira, que têm os mesmos signos sociais, até que ele tem que ir para uma escola pública. E ele começa a ver gente diferente dele. Ele começa a ver pessoas de outra cor, pessoas de outra religião, e isso começa a mudar não só a vida da criança, mas também muito mais a vida dos pais, né? Preconceitos que os pais achavam que estavam muito enterrados dentro deles começam a se mostrarem, e essas discussões começam a ir para dentro da casa deles, assim. E o menino, na verdade, ele lida muito bem com essa questão da diferença, só que todo mundo à volta, assim, que é mais adulto, começa a ter um desafio para lidar com essas questões, que envolvem religião, que envolvem
envolve orientação sexual, que envolve jeito de se posicionar no mundo, né? Então, o filme trata sobre isso. É um filme francês que bota em questão a diferença e o grande desafio da contemporaneidade, que é a alteridade. A alteridade é a capacidade de fazer pontes entre eu e o outro e entender o outro, né? Eu acho que é um pouco disso que trata esse filme Luta de Classes, que estreia hoje nos cinemas aqui da capital Goiânia. Mas nem só de tela grande é feito cinema, tem também as telinhas, e uma dessas telinhas é a Netflix, que a gente está toda semana trazendo aqui as grandes estreias. E a grande estreia dessa semana na Netflix é a série brasileira Irmandade, protagonizada pelo Seu Jorge. Ela conta uma história muito interessante ali do sistema carcerário brasileiro na década de 90, e a gente pode falar mais ou menos que ela faz um percurso do surgimento das facções criminosas ali em São Paulo e no Brasil, né, porque elas acabaram, de certa forma, dominando o país inteiro. Ela não trata, assim, especificamente, ela não está falando de PCC, ela não está falando de Comando Vermelho, ela está falando de facção criminosa e como elas se estruturaram dentro da cadeia de poder em São Paulo. E mais do que isso, ela mostra também a importância fundamental das mulheres na estruturação desse poder dentro e fora da cadeia. Nesse caso específico da série, o Seu Jorge, que é o protagonista da história, ele tem uma irmã, e essa irmã fica, de certa forma, contrabalanceando esse poder dentro e fora da cadeia. Então é uma série assim que tem cenas muito fortes, inclusive parte dela foi filmada num presídio paranaense que ainda está em funcionamento. Você consegue ver assim que tem muitas coisas muito vivas, assim, os atores estão muito bem na série, assim, e traz um retrato de que talvez seja um dos maiores problemas hoje assim no país, que é como o crime entre rua e presídio dentro do Brasil, essa divisão ela tá diluída, né? Eu fico por aqui, semana que vem eu tô de volta. Tchau!